O que de fato ocorreu com a famosa Operação Prato? Uma das mais intrigantes e robustas operações da história ufológica, a chamada Operação Prato, ainda deixa inúmeras incertezas, mesmo tendo sido encerrada e arquivada há mais de 40 anos, gerando muitos debates e também polêmica sobre o assunto. A chamada Operação Prato, a qual foi elaborada de forma extremamente secreta pela Força Aérea Brasileira em águas fluviais do Pará no ano de 1977, foi uma investigação realizada por agentes militares a fim de oferecer respostas sobre um determinado UFO que estava atingindo muitas pessoas. O objeto era representado por um formato de umas esferas de luz que ganhou o nome pelos ribeirinhos de chupa-chupa e também luzes vampiras. Esse determinado UFO, segundo relatos, fazia a emissão de raios e feixes de luz contra as pessoas, semelhantes às luzes emitidas por um laser, através dos quais extraíam sangue dos atingidos. Dezenas de casos foram divulgados, principalmente em Ilha de Colares, que fica a cerca de 80 quilômetros de Belém, considerado o local mais afetado, o qual acabou resultando em 4 óbitos de forma inexplicada. A Operação Prato, a qual foi descrita por diversas edições das principais revistas do país, segue sem mais confirmações desde os últimos boatos que foram gerados em meados dos anos 80. Porém, desde aquela época, centenas de documentos sobre a origem da Operação Prato foram capas de jornais em todo o país e no mundo. No ano de 1997, ou seja, 20 anos depois, novas informações vazaram a respeito da missão militar, onde o coronel Uirangê Holanda, quem comandou a investigação, resolveu abrir algumas informações. Segundo o militar, a aeronáutica chegou a tomar posse de mais de 600 fotografias de OVNIs, como também sondas ufológicas. No total, são mais de 16 horas de filmagens, como também centenas de depoimentos relatados por algumas vítimas, totalizando mais de 2.000 páginas. Holanda iniciou sua função como comandante dentro da operação de forma desconfiada e acabou, alguns meses depois, mantendo contato com os ETs. Uma grande relevância na época, já que ele se tratava de um militar em posição de destaque diante de um dos maiores postos da aeronáutica no país, o Comar 1, sendo considerado como uma testemunha de renome. O coronel Holanda ainda afirmou que essa operação tratava-se de algo extremamente significativo e que jamais teria ocorrido algo similar dentro da história da ufologia. Isso porque a determinada missão militar tinha como seu principal objetivo tentar contato com as inteligências designadas pelo Chupa-Chupa, ou seja, uma iniciativa de caráter oficial de pesquisa ufológica, com o maior propósito em entender a natureza das inteligências por trás do UFO, tentando ainda estabelecer contato com eles. Seu primeiro contato com o extraterrestre veio ocorrer na segunda quinzena do mês de dezembro de 1977, momento onde a Operação Prato já possuía muitos registros documentais. Ele estava em uma pequena embarcação de alumínio no rio Guajará-Mirim com um dos seus homens, no momento em que os dois avistaram um UFO de formato cilíndrico que tinha ao menos 100 metros em seu comprimento total. O UFO emitiu uma espécie de chiado e ficou suspenso nos ares em uma posição vertical a cerca de 2 metros do chão, em direção à margem oposta do rio. Segundo Holanda, uma porta veio se abrir na parte superior do UFO, onde uma criatura saiu do objeto. Sua vestimenta era composta por um macacão e capacete, ambos de cor branca. Quando a criatura desceu flutuando, se pondo em frente aos dois homens, os dois ficaram atônitos. Tínhamos a impressão de que a criatura queria que nós víssemos e soubéssemos que ele estava ciente das nossas atividades naquele local. Momentos depois, a criatura voltou para o objeto voador e desapareceu. Alguns anos mais tarde, em 2008, um volume considerável de informações também foram divulgadas por meio do brigadeiro José Carlos Pereira, que foi o ex-comandante do Comando da Defesa Aeroespacial Brasileira e considerado também como uma pessoa de grande destaque dentro do meio militar brasileiro, ocupando diversos cargos de prestígio no Brasil. Em nota às principais revistas, Pereira emitiu a seguinte informação: está mais do que na hora de revelar todos os segredos ocultos sobre os discos voadores.
Ele ainda concluiu que até aquele momento não existia ainda conhecimento, em lugar algum do planeta, a qual tivesse obtido grande quantidade de documentos impressionantes, como também resultado de forma oficial e conduzida por militares em missão, de modo a executá-la. Todos os militares que fizeram parte da famosa Operação Prato já morreram, inclusive o capitão Holanda. Segundo o Centro de Informações da Aeronáutica, todas as informações relativas à Operação Prato já vieram ao conhecimento de todos da época e foram disponibilizadas ao público nos dias de hoje. Porém, pesquisadores acreditam e afirmam que muitas coisas ainda estão em segredo sem serem divulgadas por completo. O que você acha sobre esse assunto? Me deixa aqui nos comentários e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e acesse o nosso site universoalien.com.br.